o Renato, não. Marcelinho! Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso, alvinegro, praiano. Campeão absoluto deste ano. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso, alvinegro, praiano. Campeão absoluto deste ano. Um jogador, um clube e uma história a dois. Santos e Pelé, Pelé e Santos. A combinação mais vitoriosa do futebol brasileiro não poderá nunca ser dissociada. O Santos tem sua história dividida em 3 eras: pré-Pelé, Pelé e pós-Pelé. Todas gloriosas, todas tendo como referência um mineiro de 3 corações chamado Edson Arantes do Nascimento. Se o Pelé tivesse tido 1% da televisão do Maradona ou do Ronaldinho Fenômeno, o Pelé seria 2 milhões a mais Pelé, do que tinha mais majestade. Essa informação, eu queria passar isso para vocês, porque eu acho importante divulgar isso. O Zito falou, o mundo não viu o Pelé foi boca a boca. O Pelé ele foi visto em momentos isolados por torcedores locais ali que viram a partida. Ele não teve televisão. O Pelé tem uma carreira secreta. Isso é claro que é um exagero, mas você, analisando friamente o raciocínio do Zito, você dá razão. Porque eles no campo viram o que o Pelé fez. Tudo que o Maradona fez, a televisão mostrou. Tudo que o Ronaldinho Fenômeno fez, a televisão mostrou. O Pelé, a televisão mostrou 2, 3% do que o Pelé fez. E olha que o Ronaldinho é um bom jogador. Ele joga até 1,5% do que o Pelé jogava. O Maradona joga 18%. Olha o Canidé. Tocou no travessão, Darley batida, entrou o Santos Ampliga. De novo, Canidé, que chute. Santos 3, Grêmio 0. Eu vivi a Pelé inteira, de fora a fora, sem perder absolutamente nada. Fui um dos felizados que pôde constatar realmente o que é assistir, não só o Pelé, um elenco como o Santos teve no transcorrer dos anos, da grande ascensão dele, que o ajudou muito, porque realmente ele venceria em qualquer equipe. Mas com o auxílio dos craques maravilhosos que o Santos teve ao longo da era Pelé, ajudou muito a vencer. E ele realmente era fora de série, um jogador que não existe mais. Ele é uma pessoa inacreditável, futebolisticamente falando. Santos! Santos! Gol! Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso, alvinegro, praiano. Campeão absoluto deste ano. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso, alvinegro, praiano. Campeão absoluto. Muito antes da reverência a Pelé, os santistas se apaixonaram pelo futebol. No início do século, a cidade de Santos começou a receber vários times da América do Sul que faziam escala no maior porto do país. Aos poucos, o Santos Futebol Clube foi conquistando a simpatia das pessoas que chegavam à cidade vindas do Brasil inteiro. Na era pré-Pelé, o Santos teve em Feitiço seu maior ídolo. Atacante rompedor, vibrante, ele fez história dentro e fora de campo. Certa vez, discutiu com o então presidente da República, Washington Luiz, que criticara o time santista. O Feitiço, além de ser um grande jogador, muito habilidoso, um dos maiores artilheiros da história do Santos, era um jogador rebelde, temperamento forte, mas muito bom caráter e um jogador muito bom. Meu pai falava muito que ele era tipo assim, um brigador, era um super guerreiro, era um cara super habilidoso, super assim, de encarar os jogadores, adversário, não tinha medo. Era que nem o Almir, o Pernambuquinho, que o Santos contratou também, que era outro jogador desse tipo, Feitiço. Tipo assim, tinha a arte de jogar, né? Ele tinha o dom de jogar futebol. No início da década de 50, o Santos começou a fazer história. A formação do Santos mesmo
o princípio do Santos no apogeu que chegou ao ápice, foi na década de 53 para frente. 53, se não me engano, fomos os terceiros ou quartos colocados no Campeonato Paulista. Em 54 também fomos bem classificados, se não me engano, em terceiro lugar. E em 55 fomos campeões paulistas, bicampeão em 56, foi quando chegou Pelé. E aí o time já armado, bem montado, com Pagão, com Del Vecchio, com Alves, com grandes jogadores. O Santos foi feliz nessa formação desse plantel, e aí, com a chegada do Rei, então, aí melhorou muito mais, e aí a equipe deslanchou para o cenário mundial. Cássio chegou ao Santos em 1951. Era o lateral esquerdo do time no início da era Pelé. Além do bicampeonato paulista de 55 e 56, guarda com orgulho na memória o dia em que aquele garoto franzino vindo de Bauru chegou à Vila Belmiro. Então ele foi nos apresentado no vestiário, antes de um treino, e ali formalizou-se então a chegada do Pelé na Vila Belmiro. E ele consta em livros dele que eu sou um privilegiado, porque depois da cerimônia eu convidei para trocar de roupa no meu armário, e ele comigo entrou pela primeira vez no gramado da Vila Belmiro. Pisou o gramado pela primeira vez comigo e com o Francisco Sarno. O Chico Sarno era um lateral que jogou aqui também há muito tempo. As imagens de Pelé com a bola nos pés já dizem tudo. Mas seus números servem para dar uma ideia da dimensão do atleta do século. Foram 1.282 gols, 11 títulos paulistas, 5 Taças Brasil, 2 Libertadores da América e 2 Mundiais. Mas seria uma grande injustiça dizer que Pelé conseguiu tudo isso sozinho. O nome dele é Caio, Jaime, Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe, Gamalho Gonçalves. Esse ataque, Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe, talvez tenha sido o ataque mais famoso do Santos, o ataque mais popular, né? O ataque fez 58 gols no campeonato, isso não é para qualquer um, né? Então, em homenagem a esse ataque aqui, eu gostaria que um dia ele se orgulhasse disso, e com certeza ele vai ficar muito feliz por saber que ele tem o nome talvez do maior atleta do mundo, que é o Pelé, e desse ataque aqui que com certeza ninguém vai esquecer, nem os torcedores do Santos e nem os adversários, com certeza. O terceiro filho de Jair também terá um nome bastante sugestivo. Com certeza vai ser o nome da maior defesa que o Santos teve, que foi o Gilmar, o goleiro, Carlos Alberto, lateral direito, Mauro Ramos de Oliveira, Calvé, que é um gaúcho, e o lateral esquerdo, Rildo, que jogou no Botafogo do Rio, e Clodoaldo ou Zito. Talvez eu coloque Zito e Clodoaldo, e Gonçalves, que é meu sobrenome. Foi com boa parte dos craques que estão nos nomes dos filhos de Jair que o Santos disputou aquela que seria a maior partida de sua história, em 6 de março de 1958. Uma virada histórica sobre o Palmeiras. Reza a lenda que 5 santistas morreram no coração naquele dia. Eu estava no Pacaembu, aliás, estava lá numa parte gramada, que o campo estava extremamente lotado. Foi um jogo cheio de peripécias, onde o Santos saiu na frente, o Palmeiras empatou, passou na frente, e o Pepe anotou talvez o último gol da grande virada, para virar histórica, onde o Mazzola fez 2 gols lindos para o Palmeiras, o Pepe fez gol. Foi uma partida inesquecível. Aquele maravilhoso time do Santos eternizou sua casa, a Vila Belmiro. A vila famosa depois que abrigou aquele que foi considerado pela FIFA o maior time das Américas. Mas foi no Maracanã que o Santos viveu seus grandes momentos. O Rio recebeu o Santos como se fosse um time carioca, porque o Santos jamais teve o apoio em São Paulo que teve no Rio de Janeiro, porque o Santos não tinha torcida. Então o Santos jogava aqui no Pacaembu, no Morumbi, era só torcedor do São Paulo, do Corinthians e do Palmeiras, ninguém ia ver o Santos torcedor do Santos. Agora no Rio, o carioca ia lá, era Flamengo, Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Campo Grande, Olaria, Madureira, Bangu, eles iam no campo para torcer para o Santos. O Santos eternamente, aliás, não sei se tem uma placa no Maracanã de agradecimento da diretoria do Santos ao povo do Rio. Se não tem, deviam colocar, porque sem a torcida carioca o Santos não teria virado o jogo 4-2 em 63 contra o Milan de jeito nenhum. E o Maracanã, primeiro
que é uma coisa importante do estádio, sempre deu uma certa neutralidade aos jogos de futebol. Um distanciamento que o estádio pequeno não proporcionava entre o torcedor e o craque. E o Maracanã, essa neutralidade do Maracanã tornou isso possível, que você gostar de um clube de fora, que não era. O Santos, na verdade, era o mais carioca dos clubes de fora. A impressão que eu tinha era o gosto, o prazer que o carioca tinha de ver esse time que o João Márcio falou jogar. O prazer que tem o brasileiro, especialmente, o que o carioca tinha muito, mais até do que tem hoje. Hoje já está um pouco até, vamos dizer assim, desacostumado, mas naquela época era o auge, né, era o tempo áureo, os tempos áureos do futebol brasileiro. Então ele tinha esse prazer, né, esse gosto de ver um futebol como era o futebol jogado pelo Santos. O Santos fez tudo para que o 1000º gol não fosse marcado na Ilha do Retiro ou em Campinas, eu não me lembro aqui exatamente onde o Santos jogou depois do gol número 999. Um desses jogos era um jogo fácil para o Santos, parece que o goleiro do Santos ou se machucou, ou foi expulso, e o Pelé fez questão de ir para o gol, como se não quisesse aproveitar aquela chance, né, aquele jogo fácil para marcar o 1000º gol, como se isso estivesse programado exatamente para acontecer no Maracanã. Os 2 títulos mundiais do Santos, em 1962 contra o Benfica e em 1963 contra o Milan, também tiveram a marca do Maracanã. O Santos decidiu contra o Benfica em 62, fazendo um jogo no Maracanã e o segundo jogo em Lisboa, em que os portugueses já tinham vendido o ingresso para o terceiro jogo, que eles tinham certeza que aconteceria, e tomaram de 5-2. E eles abriram o olho e já estava 5-0 para o Santos. Foi a maior partida que o Santos fez e o Olavo jogou de lateral direito. E o Pelé fez um gol de pé esquerdo no goleiro Rita. Não, foi no Costa Pereira. O Rita jogou no Maracanã. Foi o gol antológico inesquecível do Pelé. Coutinho e Pepe completaram o marcador. 5-2 para os santistas. Até hoje, os craques daquela máquina de jogar futebol gostam de lembrar o primeiro título mundial. Quando Pelé deixou o futebol, estava virada uma página da história do Santos. Também se abriria outra, talvez nem tão glamurosa, mas igualmente apaixonante para o fanático torcedor santista. Um grande exemplo que eu tive, talvez maior de todos, foi uma vez que o Pelé, né, o rei, veio fazer um recreativo com a gente. E recreativo, normalmente, os jogadores, principalmente o Santos, vivia uma escassez de gols de atacantes, uma carência de atacantes. E nós estávamos fazendo um recreativo e começou a se fazer muita brincadeira para se fazer o gol. Quer dizer, o Pelé parou, pegou a bola, pôs embaixo do braço e falou: pô, vocês querem ser quem? O Pelé ou do jeito que o Santos está? Então faça o gol, coloque para dentro. Quer dizer, então foi um exemplo, uma atitude, um comportamento que me marcou muito. Por quê? Porque o Pelé não tinha essa necessidade, não tinha essa obrigação, mas talvez por carinho, por gostar do clube, por sentir que talvez um comportamento diferenciado levaria alguns jogadores a uma realização, ele colocou dessa forma. Isso me marcou muito, porque a partir de uma pessoa, da forma que partiu, de quem partiu, né, é algo que você tem que considerar e ouvir, procurar guardar para passar para frente. Um show de defesas do goleiro Rodolfo Rodrigues. Neste jogo pelo Campeonato Paulista de 84, ele combina reflexos e sorte para salvar o Santos de tomar um gol do América de Rio Preto. Incrível! Anderson no capricho! Gol! É do Santos! Anderson! Eu vivi situações
emocionantes até como goleiro do Santos. Quer dizer, eu me recordo de quando eu tive uma passagem pela seleção, nós estávamos concentrados num hotel em Belém do Pará para fazer uma partida contra o Chile e eu fui comunicado por um companheiro que havia um torcedor do Santos lá embaixo que queria me entregar um presente, quer dizer, eu não sabia. E assim que fui comunicado, eu desci para conhecer esse torcedor. Ele me deu um presente que eu tenho até hoje, inclusive um prato de barro feito com o meu nome, com o distintivo do Santos. E esse torcedor, quando me viu, ele começou a chorar, saía lágrima do olho dele de uma forma que me cativou muito, quer dizer, é uma coisa que mexe muito com a gente, aí a gente consegue dimensionar o calor, o carinho, a paixão de um torcedor por um clube de futebol, que nós representamos, na verdade, quando defendemos um clube de tradição. Ele é muito apaixonado, acredita muito na sua equipe, convive diariamente conosco, tanto nos treinamentos, nos jogos. Eu tive a felicidade de presenciar, em 98, um jogo contra o Vitória, que só tinha 2 torcedores do Santos carregando uma baleia imensa lá no Barradão, onde que eu fiz 2 gols naquele momento e fui, né, comemorar com os torcedores. Então, em todo canto, em cada esquina, existe um torcedor fanático do Santos Futebol Clube. Então, a gente que trabalha, que veste a camisa gloriosa, fica muito satisfeito. Bateu direto de novo, hein? Olha o Marcelinho! E quer dizer, foi uma coisa que me marcou bastante, né? Porque o carinho que as pessoas têm mesmo sem te conhecer, por aquilo que você diz apenas, a representatividade que a gente tem como atleta do clube para essas pessoas, é uma coisa muito forte, né? Que nos dá uma responsabilidade, mas me dá uma satisfação, enche a gente de orgulho, faz com que a gente talvez se comporte às vezes muito mais como um torcedor do que propriamente como um atleta do clube. E quando você consegue conciliar isso, aí eu acho que é quando o jogador se torna um ídolo. Novembro de 78, Santos e Corinthians pelo Campeonato Paulista. O tricampeão do mundo, Clodoaldo, discutiu com o juiz, foi expulso e perdeu a cabeça. Transtornado, Clodoaldo reclamou de Dulcídio Vanderlei Bosquilha para todo o público. Sofreu um choque nervoso e foi retirado de maca. No segundo tempo, o Corinthians decidiu com um gol de Palhinha. Sérgio, Viola, Rodolfo Rodrigues e Serginho Chulapa, o maior artilheiro do clube na era pós-Pelé, formaram uma geração mais recente de ídolos do Santos. A maior alegria foi o título de 84, né? Em cima do Corinthians. Nós tivemos uma decisão, na minha opinião, memorável em relação a 2 grandes equipes, que o Corinthians também na época era uma grande equipe, mas o Santos também tinha uma equipe muito bem montada pelo falecido Castilho, né? E a maior alegria foi essa, de ser campeão em cima deles, de vir para Santos, ver uma cidade, parou a cidade de Santos, né? Uma cidade feliz, sabe, os torcedores da rua, o ônibus não andava, abriram imigrantes para a gente descer. Então essa coisa para mim marcou bastante, sabe? Uma coisa que eu jamais vou esquecer. Realmente a festa, Santos quando é campeão, a cidade para. Pô, para você fazer o gol do título, pô, é um Morumbi com 120 mil pessoas, tá entendendo? Então para mim foi uma loucura. Você ser o autor do gol, que deu o título ao Santos em 84. Então, para mim é importante que você entre para a história de um clube, da importância mundialmente como é o Santos. Dezembro de 84, o último título do Santos, com vários heróis. Um dos principais, o goleiro Rodolfo Rodrigues. O uruguaio acabou com qualquer esperança de gol do Corinthians. No ataque, o artilheiro Serginho decidiu. Fez o gol da vitória, o gol do título. Santos, campeão paulista de 84. Foi uma jogada do Zé Sérgio pela ponta esquerda, ele pegou, tocou para o Humberto cruzou, aí ele se antecipou ao Juninho, o zagueiro, que jogava na Ponte Preta, e na saída do Carlos ele tocou. Inclusive no lance do gol, o Vladimir levanta a mão pedindo impedimento, que não teve nada, então ele queria alegar alguma coisa. Então
Então ele levantou a mão pedindo impedimento, ele saiu correndo para comemorar o gol. E o Corinthians nessa época aí tinha um super time também. Nossa, ele valorizou muito a vitória do Santos. Foi um jogo super igual e tinha que ter o centroavante, tinha que ser o Serginho para fazer esse gol, né? Viola ajeitou pro Marcelinho, pintou a tabela, Marcelinho, Viola, Na década de 90, o Santos conquistou o torneio Rio-São Paulo de 97, a Copa Comebol de 98 e lamenta até hoje o vice-campeonato brasileiro de 95. Para muitos, aquele maravilhoso time comandado pelo paraense Giovani só não se consagrou com o título nacional graças a erros do árbitro Márcio Rezende de Freitas. Santos, Santos, gol! Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praiano. Campeão absoluto deste ano. As alegrias e tristezas dos santistas passam, mas seus ídolos são eternos. Kleber. Lançamento é para o Viola, Nenê. Olha o Viola, ganhou, colocou na frente, para a esquerda. Todas as vezes que eu chego de ônibus em qualquer local do interior ou qualquer estado, eu procuro observar os torcedores. Eu tive a oportunidade de chegar com o ônibus do Santos e reparar o torcedor santista com a sua namorada, com 1 litro de guaraná e pão com presunto, né? E eu estava vendo ali a dificuldade que os torcedores têm de pagar o seu ingresso, de viajar, de ir até o fim do mundo pela sua equipe. Eu fiquei assim muito emocionado e contente. E sempre quando você vê esse tipo de coisa, você procura dar um algo a mais para satisfazer aquele que paga o ingresso, que são os torcedores. Em Santos, dizem que o jogador ideal tem as mãos do Gilmar, o cérebro do Antoninho, a garganta do Zito, a testa de Aripatusca, o pé esquerdo de Pepe, o pé direito de Coutinho, o calcanhar de Toninho Guerreiro, os braços de Serginho, o coração de Clodoaldo, a cintura de Araquém, o pulmão de Lima, a visão de Pagão, a sola de Almir e a alma de Pelé. Amém. Glorioso alvinegro praiano. Campeão absoluto deste ano. Santos, Santos sempre santo.